Olá, meu nome é Marina Monteiro, eu fiz o vestibular seriado da UPE, Universidade Estadual de Pernambuco, e eu consegui ficar em segundo lugar. Tenho 17 anos e sou piauiense. Eu gostaria de falar sobre o meu desempenho ao longo dos anos. No primeiro ano, eu tive a nota inferior à do segundo ano e do terceiro ano, ou seja, ao longo dos anos a minha nota aumentou. E sobre os pesos do primeiro e segundo ano são iguais. Já o terceiro ano tem um peso maior em relação ao primeiro e segundo ano. Ou seja, você tem que ser constante. Ser constante é melhor no final das contas. Mas se você não for, você também tem chance de passar. Por quê? Porque uma pessoa que tira uma boa pontuação no primeiro e segundo ano não está garantida de passar se não tiver uma terceira prova boa. E uma pessoa que fez um primeiro e segundo anos intermediários tem chance de passar se tirarem uma boa nota no terceiro ano. E a prova que eu fiz foi a de 2021 até 2023. Fiz 3 anos de prova. Tinha que ir todo ano para fazer a prova e eram 2 dias de prova cada ano. Prova do primeiro dia e prova do segundo dia. O ingresso seria em 2024. Eu gostaria de falar aqui a minha pontuação primeiro no primeiro ano. No primeiro dia, eu tirei em português 12 de 12, matemática 8 de 10, física 4 de 10, foi ruim, né? Mas ao longo dos anos você vai ver que eu melhorei essa pontuação em física e também em algumas outras matérias. Inglês 6 de 6, eu acertei ao longo dos 3 anos todas as questões de inglês. É muito bom você ter um bom desempenho em língua estrangeira. Eu escolhi inglês, tem também a escolha de espanhol, mas eu tenho mais afinidade com inglês. Tem gente que fala que espanhol é dado de mão beijada. Não sei se é, porque eu não fiz, mas tem gente que diz. Filosofia, 4 de 6. No segundo dia de prova, eu fiz 8 de 10 em biologia, em química 9 de 10, história 9 de 10, geografia 8 de 10, sociologia 4 de 6. O total da minha pontuação foi 80%, ou seja, eu acertei 72 questões das 90 questões que tinha. E a minha pontuação ficou 80,001, porque a UPE ela atribui aí um valor, mas a forma mais simples de calcular a pontuação da UPE é só calcular a porcentagem de acertos que você teve. Uma coisa, a redação da UPE é só no terceiro ano. Eu recomendo só se preocupar com redação no terceiro ano, porque você não vai ficar lembrando no primeiro, no segundo ano sobre redação. Melhor só fazer isso mesmo no terceiro ano. Que nem vestibular, que tem uma fase, 2 fases. Primeira fase sem redação, segunda fase com redação. Eu só me preocuparia com a redação depois de passar na primeira fase. Por exemplo, na UES, eu me preocupei com a redação depois de passar na primeira fase. E a redação da UPE não é difícil, não é uma dificuldade assim muito maior do que a do Enem. Se você vê redações boas, você vai conseguir ver o que essas pessoas acertam em suas redações. No SSA 2, ou seja, no segundo ano, no primeiro dia eu acertei em português 11 de 12, em matemática 7 de 10, em física 8 de 10, inglês 6 de 6, filosofia 5 de 6. Segundo dia de prova, biologia 7 de 10, química 10 de 10, história 8 de 10, geografia 7 de 10, sociologia 5 de 6. O que acontece? Eu só tenho um rascunho aqui da minha prova. Eu não tenho acesso à minha pontuação do SSA 2. Por quê? Porque ela foi liberada no ano passado e eu não tenho mais acesso a essa pontuação. Eles só me dão o valor total, que foi 83 pontos, ou seja, 83%. Só que aqui, se você olhar meus acertos, vai dar 82%. Ou seja, eu tô faltando aqui uma questão, achar uma questão que eu acertei e eu não sei qual foi a área. Então, saibam aí que eu acertei uma a mais em alguma área que eu não sei qual foi. No terceiro ano, no primeiro dia, eu acertei em português 9 de 12, em matemática 12 de 12. Ou seja, dá pra ver aqui que em matemática nos outros anos eu não tinha fechado. E agora eu fechei matemática do SSA. E eu fechei também nesse ano o Enem de matemática.
Inglês foi 10 de 10. Filosofia, 6 de 8. Segundo dia de prova. Biologia, 10 de 10. Química, 8 de 10. Física, 9 de 10. História, 9 de 10. Geografia, 8 de 10. Sociologia, 7 de 10. No primeiro e no segundo ano, a gente tem 90 questões. No terceiro ano, nós temos 100 questões. Ou seja, só somar a quantidade de questões que eu acertei. 88 questões. Então, eu acertei 88%. Mas tem também a redação, que eu tirei 9,5. A redação vai valer 25% da pontuação do terceiro ano. Ou seja, eu preciso tirar 25% de 9,5 e vou tirar 75% de 8,8. Não, Vou pegar essa redação, multiplica por 10, vai ficar 95. Vou tirar 25% da redação e dos acertos, 88, vou multiplicar por 75%. Somo essas pontuações e vou achar a nota do SSA 3, que é 89,75. Depois de achar a nota do SSA 3, eu tenho que saber a nota do SSA 2, que foi 83, e a do SSA 1, que a minha foi 80. Pego essas notas, multiplico pelos pesos, divido pela soma dos pesos, uma média ponderada. E depois de fazer isso, eu obtive a segunda maior nota geral da UPE. Fiquei em segundo lugar, com 84,90 pontos. Dá pra ver pela minha nota que você consegue melhorar ao longo dos anos, você se dedicando mais, você consegue, fazendo provas anteriores, fazendo questões das matérias. Eu não sou do Pernambuco e na prova tem questões específicas do Pernambuco. Sofri um pouquinho com isso, não vou mentir. Tinha questão que era sobre Maracatu, sobre Olinda, sobre polo de agricultura e do Pernambuco. Eu não sabia, não sou de Pernambuco, mas vale a pena estudar esses assuntos, às vezes tem na internet. E sobre a redação da UPE, ela teve um tema muito parecido com o do Enem, foi um tema feminino. O tema do Enem foi, em 2023, sobre o trabalho doméstico ser desvalorizado, o trabalho das mulheres, trabalho feminino. E o texto da UPE foi sobre se o mundo superou vários desafios, por que o sexismo continua dominante. Ou seja, foi uma temática também semelhante à do Enem. Se você tivesse um repertório, um argumento que usou lá no Enem, você podia usar aqui também, tranquilamente. Tinha até aqui o desenho de uma mulher fazendo multitarefas, uma mulher sendo desvalorizada em comparação aos homens, sabe? Eu vou mostrar aqui o meu rascunho depois, vou enviar. Eu escrevo muito, é bom escrever muito, sempre em tipo de redação. Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Não sei se eu já disse, mas eu não tinha aqueles cursinhos bambambãs que tem lá em Pernambuco, que fazem redação da UPE toda semana, mas mesmo assim eu tirei 9,5 na redação. E também tirei outras pontuações muito boas nas outras áreas. Dá para tranquilamente juntar o ensino da UPE com o do Enem. E também dá para você juntar com de outros vestibulares. Vale a pena fazer outros vestibulares, tanto seriados como vestibulares normais. Por quê? Porque você vai ter mais opções, você não vai ficar assim com medo do que vai dar no Enem. É muito bom fazer mais de um vestibular. Eu não fui aprovado só nesse vestibular seriado, eu fui aprovado também em outros vestibulares seriados. E eles, no geral, acompanham o assunto do ensino médio. Então, você vai estar lá estudando o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Consegue estudar para a escola, para o Enem, para o vestibular seriado tranquilamente. No terceiro ano, talvez você dê um ban também, um boom, melhorando. E façam mais vestibulares também, para ter mais opções. Tchau, tchau. A redação, ela demora 90 dias, aparentemente, ou é mais, para ser liberada. Por isso, eu não vou postar a minha redação normal. Eu vou botar o rascunho, porque ainda não recebi a minha redação. Mas assim que eu receber, eu posto também.